Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, o podcast criado em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas e desafios dos profissionais do universo jurídico que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você que é de outra formação e que, da mesma forma, tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, eu vou adorar. Envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago ADV. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que de forma geral têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Eu não sei você, mas quando eu saio para uma viagem, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar calor, vai estar nublado, tem tempestade pela frente? Para quê? Para saber exatamente que roupa eu levo, que calçado eu coloco na mala, para facilitar os meus dias naquele lugar. E agora, nesse começo de ano, nada mais natural e necessário do que tentar entender que tempo nos espera. Será que a gente vai ter dias de sol? Se a gente tiver, quantos serão? Mas será aquele sol tranquilo ou vai ser aquele sol de torrar os miolos? Ou então serão dias de chuva, de céu fechado, de tempo instável? A verdade é que a gente sabe que pela frente pode vir de tudo um pouco. O grande problema é que nem as estações do ano estão definidas. A qualquer momento pode fazer calor, pode fazer frio, pode ter tempestade, pode ter seca. Ou, como a gente já está acostumado, pode ter tudo ao mesmo tempo. Estamos sujeitos às intempéries e às instabilidades desses novos tempos. E é exatamente por esse caminho que a gente vai caminhar. A proposta hoje é essa: lançar uma luz. Entender que tipo de tempo a gente enfrenta pela frente, que tipo de agasalho a gente precisa levar, que tipo de preparo esse tempo exige de nós. Porque a gente sabe o que vem pela frente não é brincadeira. E muitas vezes as coisas nos pegam de surpresa. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz com meu marido há alguns anos atrás para Paraty, aquele paraíso. O Waze levou a gente pelo caminho de Cunha, que hoje eu ouvi dizer que está ótimo, é quase uma passarela. Mas naquela época era um caminho tão ruim que em alguns trechos mal dava para passar de carro. Um de nós precisava descer do carro para ir guiando o outro, porque a estrada era escorregadia, toda esburacada, cheia de barro e chovia muito. Além da instabilidade do solo, a gente não conseguia enxergar um palmo pela frente. Então a solução que a gente encontrou foi exatamente essa. Um dirigia, o outro ia do lado de fora, mostrando os buracos, as ribanceiras, os riscos do caminho. E daqui eu já tiro a primeira grande lição. Às vezes, caminhar junto é o que faz toda a diferença. E esse junto não precisa ser necessariamente um marido, uma esposa, pode ser um amigo, uma amiga, uma colega de trabalho, um mentor, uma mentora.
Alguém que lance luz no nosso caminho, que ajude a evitar os terrenos perigosos, que ajude a gente a desviar dos riscos que a gente vê e dos riscos que a gente não vê. Andar junto economiza tempo, energia, sofrimento. Também evita atalhos que às vezes não levam a gente a lugar nenhum. E muitas vezes, andar junto nos faz chegar mais longe e mais rápido. Mas afinal, o que a gente tem pela frente? Aqui no Brasil a gente já começa com carnaval. Claro, mas esse ano promete. A gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleição e uma enxurrada de feriados para fazer a ponte. Ô, glória! Mas é curioso observar esse movimento quase dual da nossa sociedade. No meio do ano, todo mundo junto, um país só, torcendo pelo mesmo time, rindo junto, celebrando junto e sofrendo junto. No final do ano, cada um para um lado. Eleições, divisão, infelizmente, um grande marco de separação social. Se no começo do ano a gente se junta, no final do ano a gente se fragmenta e vai cada um para o seu quadrado. E aí vem a grande verdade. Não existe bola de cristal, não existe controle absoluto, não existe conhecimento suficiente para prever tudo que vem pela frente. Então, no meio dessa incerteza, a gente precisa se apoiar no mínimo confiável possível. E aqui eu estou falando dos grandes relatórios globais. E eu vou fazer um recorte muito específico. Eu vou falar da visão desses relatórios, das tendências para o trabalho. Houve um tempo em que a gente separava trabalho de vida. Hoje, a vida tem me ensinado que trabalho também é vida. Um dos relatórios mais interessantes é o Global Learning e Skills Trends Reports da Udemy. Ele diz aquilo que a gente já sente na pele. A inteligência artificial deixou de ser tendência e virou imperativo. Mais do que dominar ferramentas, vai ser fundamental, vai ser essencial a gente saber usá-las estrategicamente no nosso dia a dia. Quando se fala em influência em IA, isso não tem a ver só com técnica, mas tem a ver com compreender como ela influencia as nossas decisões, os nossos processos e as nossas escolhas. Outra tendência é o aprendizado no fluxo de trabalho, o velho e bom lifelong learning, também conhecido como vivendo e aprendendo. E cada vez mais se fala em liderança ética e entender o papel do humano caminhando junto com a IA. E o relatório aponta uma coisa fundamental. As organizações mais bem-sucedidas não vão ser aquelas que simplesmente vão adotar as ferramentas, mas as que vão transformar sua cultura de aprendizagem. Outro relatório importante é o Global Workforce Trends Report 2026 da Manpower Group. Ele traz um dado que eu vou te contar, dá vontade de chorar. Até 70% das habilidades necessárias no mercado de trabalho podem mudar até 2030. Uau, uau e uau. Mas a pergunta não é exatamente o que diz o relatório. A pergunta é, o que eu faço com isso? Que impacto isso tem nas minhas escolhas, nas minhas decisões? Porque, como dizia minha avó, a gente precisa olhar para que lado o vento sopra, para poder ajustar as nossas velas. Se 70% das habilidades vão mudar, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente precisa estudar, precisa treinar, precisa se desenvolver. Porque mais da metade dos trabalhadores não recebeu nenhum treinamento no último ano. E isso, do lado da empresa, implica em lentidão, em perda de tempo, em baixa qualidade das entregas e retrabalho. Já do lado do trabalhador, significa ficar para trás, correr o risco de perder seu posto de trabalho e, pior, de não conseguir arrumar outro. Isso sem falar que só aumenta a desigualdade. Outro relatório que eu considero absolutamente essencial e que a gente precisa acompanhar de perto, precisa ficar de olho, é o Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, que acontece uma vez por ano lá em Davos. No ano passado, esse relatório trouxe 2 conceitos bem interessantes, que dialogam diretamente com o tempo que a gente está vivendo. Os conceitos são de upskilling e de reskilling. Ou eu evoluo na estrada que eu já estou, aprofundando, aperfeiçoando, desenvolvendo novas competências. Ou escolho um novo caminho, ou escolho uma nova estrada. Eu me reinvento, eu me requalifico.
E aqui eu faço um alerta muito importante para você. No mundo de infinitas possibilidades, e vamos combinar que a gente nunca teve tantas possibilidades como agora, é fundamental saber onde você quer chegar. Porque possibilidade sem direção vira dispersão, a gente fica como folhas ao vento. Mas falando no mundo de incontáveis possibilidades, eu tenho uma novidade para você. O Além da Lei agora virou um canal no YouTube. Sim, a essas alturas da vida. Além de podcaster, eu também sou youtuber. E o canal se chama Além da Lei, Negociação e Carreira por Silvia Zago. Lá você vai encontrar de tudo. Vai ver todos os episódios do podcast, vai ver também os shorts, vai ter muitos vídeos falando de temas como negociação, empreendedorismo jurídico, lideranças jurídicas, soft skills, enfim. Eu tô apostando que você vai gostar. Então, se inscreva no canal. Continuando. Hoje, sim, você pode mudar de rota, você pode ampliar sua rota ou você pode diversificar sua rota. Você não está mais condenado a exercer uma única profissão para o resto da vida. Nasceu advogado, está condenado a morrer advogado. Mas isso não significa escolher de qualquer jeito. Significa escolher com intenção, com consciência. Mas se você quer saber mais sobre essas duas grandes tendências, upskilling e reskilling, você vai encontrar um pouco mais disso no episódio 55 do Além da Lei, onde eu amplio e aprofundo esse tema. Bom, mas quando a gente fala das habilidades que vão marcar 2026, é importante entender que elas não são apenas habilidades técnicas. Elas são técnicas, sim, mas também temos as habilidades comportamentais e eu diria profundamente relacionais. No que diz respeito às técnicas, a gente está falando de fluência em inteligência artificial, de competências digitais mais avançadas. Mas a gente está falando também das chamadas soft skills, que hoje aparece com outros nomes. Você vai encontrar também como human skills, power skills e a mais recente que eu adorei, skills de sobrevivência. E aqui entram liderança, comunicação, criatividade e adaptabilidade. Porque vamos ser honestos, nós rasgamos o manual da vida. O jeito antigo de viver, trabalhar e se relacionar simplesmente não funciona mais. E sempre me vem à mente uma imagem muito forte trazida pelo filósofo Bauman, que ele compara a sociedade a um rio. Um rio que segue, às vezes mais largo, às vezes mais estreito, às vezes calmo, às vezes turbulento. O rio segue. Quem fica parado é a árvore, à margem, vendo a vida passar. Por isso, a adaptabilidade não é luxo, adaptabilidade é sobrevivência. E no meio de tudo isso, no meio dessas habilidades que aparecem nos relatórios, uma coisa me chamou muita atenção. A negociação, que é a minha queridinha, o meu objeto de estudo e de pesquisa, e que sempre ocupou um lugar cativo nessas competências. Ela não apareceu em lugar nenhum. E a grande surpresa foi descobrir que ela estava lá, só que reposicionada. A negociação, a habilidade de negociar, deixou de ser vista como uma habilidade comercial ou meramente estratégica ou tática. Ela passou a ser reconhecida como aquilo que ela realmente é, uma metacompetência humana. Comunicação estratégica, gestão de conflitos, tomada de decisão, liderança em contextos complexos. E cá entre nós, com pessoas também complexas. Tudo isso passa necessariamente pela capacidade de negociar bem, de negociar melhor. E isso faz todo sentido, porque o trabalho virou um grande campo e permanente de negociação. A gente negocia o tempo todo, a gente negocia tempo, prioridades, prazos, limites, relações. E aqui está talvez o nosso maior diferencial competitivo no mundo cada vez mais dominado por inteligências artificiais. Porque a IA, ela calcula, ela sugere, ela otimiza. Mas ela não lê silêncios, ela não percebe micro-resistências, ela não constrói confiança e ela não sustenta acordos ao longo do tempo.
Por isso que eu gosto tanto dessa frase, que se a comunicação é a linguagem do trabalho contemporâneo, a negociação é a gramática. Sem ela, a gente até conversa, e a conversa acontece, mas o acordo não se sustenta. Mas, para encerrar esse primeiro episódio do ano, porque aqui eu fiz um recorte só sobre as tendências do trabalho e dentro do nosso quintal. Porque se a gente for abrir para o mundo afora, meu Deus, ninguém sabe de fato o que nos espera esse 2026. Então eu deixo aqui para você um convite muito singelo, muito honesto. Os tempos serão incertos, mas a incerteza é uma característica da própria vida. Então, tenha metas, tenha um norte, mas tenha também um plano B. Essa incerteza é uma característica da própria vida. Então, ainda que a gente crie metas e objetivos para o ano, a gente tem que estar preparado para as intempéries, para as incertezas do tempo. Se o vento não soprar na direção que eu quero, para que lado que eu vou? Para onde que eu vou correr? Se cair uma chuva muito forte no meio do caminho e estragar toda a estrada, para onde eu vou? Tem alguém para me ajudar? Então, as listas de metas, de objetivos que a gente faz naquele comecinho de ano, eu acho super válidas. Porque a gente precisa ter um norte, mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai acontecer. A única certeza que a gente tem de tudo isso é que a gente não tem certeza de nada. Mas a gente consegue, num recorte muito fino, concluir que o aprendizado, que o desenvolvimento de novas habilidades, e aqui eu estou falando de habilidades humanas, habilidades para me relacionar primeiro comigo mesma e depois com os outros, é que vão ser determinantes para a gente enfrentar as incertezas, as intempéries desses novos tempos. Então, eu encerro deixando com você uma reflexão lá do salmista que diz o seguinte: o tempo passa e nós voamos. E então, que Deus nos ajude a ter sabedoria para contar os nossos dias e para alcançar um coração sábio. Um grande 2026 para você com caminhos amplos e caminhos planos. Abraços, saúde e até o próximo podcast.